Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vai ser uma nova série que eu acabei de inventar. Estudos bíblicos, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais mesmo. Então pega aí tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, que a gente vai começar a ver coisas um pouquinho mais densas. E eu fiz isso, terminei, vou separar uma playlist no canal só para estudos bíblicos, para que aquelas pessoas que preferem só ver o vídeo no formato podcast, conversação, tranquilamente, tudo, assistam, mas também aqueles que desejam ir mais profundo, numa questão mais de estudo, também tenham esse tipo de conteúdo, porque eu também gosto disso, então para mim vai ser um prazer. Hoje eu vou falar sobre algo que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava fazendo a minha devocional, que é sobre liberdade. Eu não sei qual vai ser o tema desse vídeo, eu não sei qual vai ser a thumbnail, eu não sei de nada. Você que está assistindo vai saber, mas eu ainda não tô sabendo. Então, eu vou falar aquilo que eu acabei de ser ministrada por Deus e depois no final eu vejo qual vai ser o título. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu vou dividir esse estudo de forma muito simples para ver se fica mais fácil também de você me entender, em 6 tópicos. E eu quero começar com o primeiro tópico. E o primeiro tópico é o seguinte: o desejo de retroceder. Então abra comigo em Gálatas 4:9. E lá em Gálatas 4:9 fala o seguinte: agora que Deus os conhece, por que desejam... Não, perdão, Gálatas 4:9. Vou ler do início porque eu me embananei aqui. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vamos contextualizar um pouquinho Gálatas. A igreja de Gálatas ela vive em uma realidade de muita idolatria, a adoração de muitos deuses. E daí, quando Paulo questiona isso, é sobre o fato de que muitas pessoas não só havia sincretismo religioso, ou seja, a mistura da religião cristã com outras práticas de fé existentes naquela realidade, como também existia pessoas que elas se diziam fiéis a Cristo, proferiam Cristo como seu Senhor e Salvador, se diziam cristãs, mas ao mesmo tempo elas queriam retroceder, elas queriam voltar atrás às práticas pagãs. E o questionamento de Paulo é o seguinte: como assim? Vem cá, vocês receberam a revelação de quem é Cristo, receberam a revelação de um Salvador que foi morto e ressurreto, e porque tá difícil, porque tá complicado, ou porque é muito diferente daquilo que vocês estavam acostumados, simplesmente vocês desejam voltar atrás? Quando Paulo fala assim, quando ele fala assim, agora que Deus conhece, que Deus os conhece, ou seja, não é eles que conhecem a Deus, mas Deus agora os vê. Agora que Deus os vê, agora que Deus está perto de vocês, que o Espírito Santo habita dentro de vocês, vocês desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês desejam retroceder? Vocês desejam voltar atrás, mesmo vocês conhecendo a verdade? E isso é uma reflexão pra gente. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas pra mim já aconteceu de eu querer voltar atrás em 2 perspectivas diferentes. Primeiro, eu duvidava um pouco de Cristo, da pessoa de Cristo. Como assim duvidava um pouco da pessoa de Cristo? Eu tinha minhas dúvidas. Eu orava para Deus Pai, eu falava com o Espírito Santo, eu sentia o Espírito Santo, mas eu praticamente excluía Jesus da Trindade. Por quê? Porque para mim era difícil demais imaginar que Deus se fez carne no meio dos homens. Aí, beleza, por mais que houvesse indícios arqueológicos da existência de Cristo, escritas, coisas, enfim, documentos que provassem a existência de Cristo, eu arrumava outro questionamento em cima disso. O que me garante que ele é o Deus? O que me garante que ele é o Messias? E o pior é que quanto mais você estuda a Bíblia, você vê que
de fato existia uma promessa de um Messias que viria. Mas você também vê que existiam muitas pessoas que se diziam Salvador, que se diziam Messias. Os profetas falam sobre isso. A palavra fala sobre isso. Que muitos viriam e se diriam o Messias, mas que a gente não deveria acreditar. Mas que quando aquele Messias viesse, muitos iriam ver, muitos iriam perceber, muitos iriam crer e muitos não. Aí eu fico, meu Deus, se o povo daquela época, se os próprios judeus não reconheceram essa pessoa que se diz Jesus, o Cristo, como é que eu, aqui, mera mortal, anos depois, não sei quantos mil anos depois, vou ter certeza de que Cristo, ele era o Messias? Eu me questionava essas coisas. Outra forma que eu arrumei de querer retroceder. Quando eu fiz uma mudança radical na minha vida, eu tinha 19 anos, se eu não me engano. Eu tinha 19 anos. Eu tava desviada. E eu conhecia Deus assim de forma muito rasa. Era tipo Jacó. O Deus dele era o Deus do avô e do pai. Sabe? Ele não conhecia Deus de forma pessoal. Até que ele lutou com o anjo do Senhor e ele foi trocou de nome, né? E começou a clamar a Deus como seu próprio Deus. Então, basicamente era isso. Eu era convertida a cristianismo, obviamente. Aceitei Jesus aos meus 14, mas por ter sido, assim, aquela coisa de, tipo, entreguei a Deus, mas eu era muito nova, não tinha muita maturidade. Me perdi com o tempo, fiquei rebelde, fiquei um porre. Fui pra faculdade, foi tudo de mal a pior, tipo, depressão, ansiedade, blá. E quando foi aos 19, eu entendi que não tinha mais como fingir. Não tinha mais como fingir que eu era feliz desse jeito. Quando eu tinha 19 anos, eu voltei pra Cristo. Quando eu tinha mais ou menos meus 19 para 20 anos, nesse período em que eu voltei para a igreja, em que eu voltei para Jesus, eu fiz rompimentos radicais. Fiz rompimentos de amizades, fiz rompimentos de lugares, de práticas, fiz rompimentos de conversas, né? No caso, fugi das conversas maledicentes, fugi da fofoca, fugi de pessoas que eram muito amigas minhas, que não necessariamente me faziam mal, mas eu sabia que não eram boas influências pra mim, então me faziam mal, né? Então, abri mão dessas amizades, precisei abrir mão de lugares, de festas, de práticas como beber, como ficar com outros meninos, como, sei lá, infinitas coisas. Coisas que, sinceramente, na essência, eu nem gostava tanto, mas como todo mundo fazia, como os meus amigos faziam, como os ambientes em que eu estava e as pessoas com quem eu convivia faziam, eu ia lá e eu me amoldava ao padrão que tinha. Aí, beleza, eu voltei pra Cristo, voltei pra igreja, e daí, aquilo tudo que eu tinha, eu já não tinha nada, né? Eu não tinha nada porque eu não tinha amigos, eu não saía pra canto nenhum, eu não conversava com ninguém praticamente porque eu não tinha amigos. E as pessoas com quem eu deixei de ser amigas, elas ficaram meio chateadas. Com razão, né? De certa forma. E eu me vi numa situação muito solitária. Então eu ia pra igreja sozinha, ficava lá sozinha, voltava pra casa sozinha. Eu não tinha amizade na igreja porque, infelizmente, existe esse fato de que muitas igrejas têm panelinhas de amizades, principalmente entre adolescentes. Então... E assim, eu não me importava tanto com isso, porque eu sabia que o motivo pelo qual eu tava indo pra igreja era pra adorar, pra cultuar a Deus, pra servir na igreja. Então, ter amigo ou não fazia tanta diferença, assim, não era algo que, me deixava desesperada, me fazia querer desistir da igreja. Porém, eu sou humana, né? Você também é humana, e tem dias que a gente cai a nossa carne grita um pouco mais alto, e a gente se sente mais... A gente cai na real de que nós estamos... Cai na real, não. A gente cai na mentira de que nós estamos sozinhos nessa caminhada, de que tá sendo muito pesado, de que talvez voltar atrás fosse melhor, de que talvez, mesmo aqueles amigos que não me faziam bem, talvez seja melhor ter amigos que não me fazem bem, ter amigos que fazem piada com a minha cara do que não ter amigos. Em relação a relacionamentos também, eu não ficava com ninguém.
eu não tava namorando com ninguém. Então, às vezes, você vê os teus amiguinhos lá felizes, aqueles que namoram, aqueles que paqueram. E daí você pensa, nossa, como é bom se sentir desejado, como é bom se sentir amado, né? Como é bom ter alguém que se importa com você. Mesmo que seja aquele cara tóxico que me faz super mal. Mas é melhor estar com alguém, né? É melhor estar mal acompanhado do que sozinho. Quando a nossa carne ela se enfraquece, quando a gente não alimenta e a gente não alimenta o nosso espírito e não mantém a cabeça nos pensamentos do alto, a gente é muito suscetível a cair nesses tipos de pensamentos, de vontade de voltar lá para trás. Eu lembro que na época da pandemia eu fiz um estudo bíblico que era, eu não lembro o nome do estudo, mas era algo referente ao pecado, como é que Satanás usa o nosso pecado contra nós mesmos? E uma das figuras de linguagem que eu usei, que eu não me esqueço nunca mais, é o fato de que o nosso pecado é como o nosso vômito. E daí, no momento em que a gente vomitou, beleza? A gente vomitou no prato. Aquele é o nosso pecado. No momento em que a gente tá fraco espiritualmente, Satanás, ele faz, sabe o quê? Ele pega aquele prato cheio de vômito, bota uma folhinha de manjericão em cima e nos oferece novamente como se fosse um prato fresco e feito na hora. E por tá bonitinho, a gente até resiste. Na verdade, a gente até cai na tentação de comer aquilo que a gente mesmo botou pra fora, que não serve na gente. Aquilo que já não nos pertence mais, aquilo que já é o resto do pior que existe em nós. Ele nos oferece de um jeito bonito e a gente fica até tentado em voltar para aquilo. Outra figura que a gente pode usar para falar sobre isso é a questão de um chiqueiro com porcos. A gente, às vezes, está vivendo tribulações, a gente está vivendo situações complicadas na nossa fé, questionamentos, a gente está sendo desafiado, a gente está sendo provado, a gente está passando por dificuldades, que é uma coisa que todo crente vai passar, inevitavelmente. E a gente começa a se questionar, nossa, será que eu não seria mais feliz se eu tivesse namorando aquele menino, por mais tóxico que ele seja? Pelo menos eu não estaria sozinha. Senhor, será que eu não seria feliz se eu tivesse amigos? Porque eu me sinto tão só, ninguém da igreja quer ser meu amigo. Eu me sinto tão isolada, tão sozinha. Pelo menos no mundo eu tinha amigos. Sabe? Ou então, se você tá vivendo uma caminhada com Cristo solitária no sentido de família, sua família não é cristã e você se converteu e você sente a pressão que é você viver uma caminhada com Cristo sozinho, onde tudo coopera ao contrário das suas atuais escolhas, e você pensa, nossa, não seria tudo tão fácil se eu vivesse o mesmo ritmo da minha família, se eu bebesse com ele, se eu festejasse com ele, se eu tivesse as mesmas alegrias dele, sabe? Só que aí você só pensa, cara, você só para pra pensar você só para pra perceber o chiqueiro de onde você saiu quando você faz um mapa na sua cabeça de tudo aquilo que Deus mudou na sua vida. De tudo aquilo que você foi liberta, de tudo aquilo de todas as pessoas mais que Deus se afastou de você. Você, no início, você orava, Senhor, me livra de todo mal, me livra das pessoas que me fazem mal, das pessoas que maquinam mal, das pessoas que me invejam, das pessoas que desejam mal. Aí Deus vai lá e bota pra longe de você aquelas amizades. Essas amizades eram as tais amizades que desejavam mal para sua vida. Aí tu chega lá na frente, no dia mal, no dia difícil, na caminhada com Cristo, e tu fica desejando reviver, ressuscitar aqueles mortos, aquelas pessoas que te faziam mal, porque elas te faziam rir. Então elas eram boas, mas aí tu esquece que elas eram pessoas invejosas, eram pessoas que chacoteavam? Não sei se eu usei a palavra certa. Mas faziam piada com a tua cara. Pessoas que te diminuíam. Eram pessoas que te obrigavam a fazer coisas que tu não queria. A beber, a encher a cara, a fumar. A pessoa esquece o chiqueiro de onde Deus tirou você. E é nesses momentos em que a gente pensa em retroceder. Isso me lembra, sabe o que? Isso me lembra quando o povo estava no deserto, em Êxodo. E mal começou a viagem, eles já estavam exigindo
carne, já estavam exigindo carne. Que foi aí, né, aquele episódio em que Deus, ele não só estava dando maná, mas ele fez com que codornizes caíssem do céu para poder alimentar o pessoal de carne. Porque eles estavam reclamando, porque o maná, não sei o que, era a mesma coisa, todos os dias, a mesma comida, pipipi, popopó, comida caindo do céu. Mas tudo bem, né? Quem sou eu para julgar? Às vezes faço pior. E o povo começa a reclamar a Deus e começa a falar para Moisés assim, por que você tirou a gente de lá? Seria melhor ser escravo no Egito do que estar aqui no deserto passando fome, passando sede, sendo nômade, sem ter um lugar fixo para viver. Mas eles falam isso, mas eles se esquecem que eles foram escravos simplesmente 400 anos. E que eles eram açoitados nos trabalhos dele, nos trabalhos de fazer tijolos, enfim. Eles eram açoitados, eles eram escravizados. Eles eram fadados à morte, praticamente. Desde que nasciam, eles eram fadados à morte. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente tá a caminho a gente tá vivendo a nossa liberdade, a caminho de viver as promessas que Deus tem pra gente, mas as dificuldades muitas vezes nos fazem esquecer, a gente termina murmurando durante a dificuldade, e essas dificuldades que são momentâneas nos fazem esquecer da lama que Deus tirou a gente. E a gente fica querendo voltar pra lama como se a lama fosse um parque aquático, quando na verdade não era. Então, quem nunca pensou em retroceder? Quem nunca pensou em voltar atrás? Se você achava que você era o único, você não é o único. Todo mundo passa por isso. Isso é completamente normal. Mas agora a gente vai para o tópico 2, que é um chamado à fidelidade. O Senhor nos chama. Ai, Jesus, meu português está péssimo. O Senhor nos chama para sermos fiéis a Ele. O versículo que eu vou ler agora está lá em Gálatas 5:1. Vamos lá. Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Nesse contexto, o Senhor também, né? Através da boca de Paulo, do apóstolo Paulo, Deus fala, o apóstolo Paulo mostra que a lei, ela não é tão boa assim quanto os tradicionais judeus achavam. A lei não é o fim, ela é o meio pelo qual eles iriam chegar a Cristo. Cristo é a consolidação dessa lei, certo? Então, quando ele fala aqui, não se submetam novamente à escravidão da lei, é porque, alguns capítulos antes, ele mostra que a lei, ela na verdade, ela aprisiona, ela não liberta. Aquele que liberta é Cristo. Ao contrário da lei, a gente pode trocar o nome lei para a gente poder aplicar para a nossa realidade por outras coisas. Por exemplo, vamos lá. Não se submetam novamente à escravidão da. Quais eram as coisas que você era escravo? Vou ler do início fazendo essa alegoria, certo? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Cristo verdadeiramente te libertou. Não se submetam novamente à escravidão da... Não se submetam novamente à escravidão do relacionamento tóxico. Por causa de carência. Não se submetam novamente à escravidão de amizades que te influenciam mal. Não se submetam novamente à escravidão das drogas, porque você acha que você precisa de uma coisinha para ficar alegre. Não se submeta novamente à escravidão do cigarro. Não se submeta novamente à escravidão da carência emocional. Não se submeta novamente à escravidão da rebeldia. Não se submeta novamente à escravidão da automutilação. Não se submeta novamente à escravidão da imoralidade sexual. Vamos lá. Não se submeta novamente à escravidão de quê?
Qual é o tipo de escravidão que o Senhor lhe tirou? Que hoje Ele está lhe chamando para que você saia de novo dessa escravidão. Ou para que você pare de concentrar os seus pensamentos nessa escravidão. Não se submeta novamente à escravidão de quê? Qual é o tipo de escravidão que você era cativo, que hoje você não é mais? E que você está titubeando para voltar atrás, mas que hoje o Senhor está te chamando para que você não caia novamente. O Senhor nos chama para liberdade e para fidelidade. Nós precisamos ser fiéis diante da liberdade que Cristo já nos deu por meio da cruz. Será que voltar a comer o teu vômito? Será que voltar a nadar e a se lambuzar no chiqueiro de onde Deus te tirou é ser feliz e é ter liberdade? A gente tem uma ideia de liberdade muito paradoxal. A gente que é humano, a gente como humano e a gente como cristão. Para a humanidade, para o mundo, ser liberto é você fazer de tudo um pouco. Enquanto para palavra, para nós que somos cristãos, ser liberto é você ter a liberdade de dizer não para sua própria carne. Enquanto para o mundo, ser liberto é dizer sim para tudo o que a carne nos dispõe a fazer, para a palavra ser liberto é negar as obras da carne e dizer sim para tudo aquilo que gera vida em nós. E muitas vezes aquilo que gera vida em nós não são coisas fáceis. É ser corrigido por Deus, por exemplo. Isso gera vida em nós. E é complicado. É abrir mão da nossa carne. Abrir mão da nossa carne, lutar contra a nossa carne é algo que muitas vezes é sufocante. É uma guerra absurda. E com isso eu já introduzo no tópico 3. Liberdade e libertinagem. Deus, ele não nos criou para viver a libertinagem. Muitas pessoas, quando a gente se converte, as pessoas falam assim, nossa, mas que Deus é esse que te proibiu de beber? Ah, porque não tem nada demais, porque você pode beber que eu tô falando assim no sentido de aloprar. Que besteira, não tem problema nenhum você beber, não tem problema nenhum você ficar com as pessoas. Qual que é o problema você ficar? Não tem nada demais. Qual que é o problema você ter relação sexual antes do casamento? Isso é besteira, gente. Vocês são muito conservadores, vocês são muito quadrados. Só que a palavra nos mostra que viver com libertinagem não é viver com liberdade. Quando eu falo para pessoas, por exemplo, pessoas aí do mundo avulso, aleatório, que não sei como que se entra nesse assunto, mas quando eu tenho a oportunidade de dizer que eu não tive relações sexuais no meu namoro e nem no meu noivado agora, isso escandaliza, isso choca, sabe? Nem todos vão olhar com um olhar de crítica, mas muitos vão olhar com um olhar de espanto, sabe? Meu Deus, como assim? E o pior de tudo, não é isso, é como que vocês não tiveram relação sexual no relacionamento de vocês até agora e vocês conseguem permanecer um com o outro. Como se na visão do mundo, tipo assim, o que segura uma pessoa com a outra fosse a relação sexual, sabe? Sendo que, na verdade, não é isso. Então, liberdade e libertinagem é muito diferente. Eu ter a escolha de decidir não ter relações sexuais no meu namoro, isso é liberdade. É algo que eu já queria pra mim mesma. E que no momento em que eu comecei a namorar com o meu atual noivo, eu falei, olha, as minhas regras são essas. Eu escolho isso pra minha vida. Se você não quiser, não tem problema, ó. Beijinho, pode seguir teu rumo. Mas eu tenho a liberdade de escolher isso pra mim. Eu tenho a liberdade de escolher fazer isso depois de casar. Porque eu tenho outras coisas mais importantes para se preocupar. Eu não quero me preocupar com proteção. Eu não quero me preocupar com ciclo menstrual. Eu não quero me preocupar se eu tô grávida ou não. Eu não quero ficar me aprisionando à necessidade de ter que suprir alguém em um momento em que eu não estou apta para isso. Em que eu preciso correr atrás de trabalhar, de estudar,
de me cuidar, de entender quem eu sou em relação à minha identidade em Cristo. Pra que que eu vou me preocupar em ter relação sexual no namoro? Pelo amor de Deus. Existem outras preocupações. Existem outras coisas que eu preciso me preocupar agora. E escolher isso, pra muitas pessoas, é chocante. É chocante. Lá cadê? Gálatas 5,13 fala da seguinte forma: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. A liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade que, de fato, nos dá... Como é que eu falo? Nos dá favor de usar deliberadamente tudo aquilo que vem do Espírito, tudo aquilo que vem de Deus. Ame intensamente, seja bom intensamente, ajude as pessoas intensamente, sirva a Deus intensamente, use os seus dons de forma intensa também. Seja uma pessoa boa de forma intensa, seja um bom filho de forma intensa. Diga não à sua carne de forma intensa, não há problema nenhum. O Senhor nos dá liberdade de vida, de ter uma vida conforme aquilo que é a vontade dele e conforme aquilo que você deseja, que faz bem pra você, espiritualmente. Não usem, porém, essa liberdade para satisfazer a sua natureza humana. Eu acho que aí a gente já entende um pouco da libertinagem, que é quando você pega, tipo assim, vamos supor, vou dar um exemplo, uma pessoa que estava numa reabilitação de drogas, no caso, né? A pessoa estava numa reabilitação, ela não conseguia viver, ela considerava se drogar um ato de liberdade, ok? Tá ali disposto para ela fazia porque ela considera disruptivo, é liberdade. Ela começou a se drogar porque ela se sentia livre para fazer isso, enquanto outros condenavam e aqueles que são conservadores e aqueles que são quadrados demais achavam uma coisa maluca. Essa pessoa escolheu se drogar, certo? Essa pessoa viveu essa liberdade dela ao ponto de torná-la cativa dessa liberdade dela. Ela não conseguia viver independente dessa droga. Ela não conseguia viver independente desse hábito, desse mau hábito que ela criou. E aquilo que ela considerava ser liberdade se tornou a maior prisão da vida dela. Ela não consegue viver sem aquilo. Aí essa pessoa vai para uma reabilitação, por exemplo. Ela é tratada, ela é sarada, ela recebe o suporte terapêutico, ela recebe os medicamentos necessários, ela é bem observada, bem acompanhada, ela faz amizades lá dentro. E depois de alguns meses, essa pessoa sai sã de lá. Ela não precisa mais viver a prisão de ser dependente daquilo. Ela finalmente teve os olhos abertos para entender que aquilo que ela achava que era liberdade, um ato de liberdade, na verdade, é total escravidão na vida dela. Aí, beleza, essa pessoa saiu, continuou vivendo a vida dela normal, ela não abriu mão das pessoas que faziam aquelas coisas com ela, ela continua com as mesmas amizades, ela continua frequentando os mesmos ambientes. Qual que é a perspectiva para essa pessoa? Essa pessoa vai voltar a quê? A comer do vômito que ela mesma botou para fora. Essa pessoa vai voltar para o chiqueiro a qual ela foi liberta, a qual ela foi retirada e limpa. Essa é a questão. E daí, qual que é a perspectiva? Essa pessoa vai voltar. Ela vai voltar com as mesmas desculpas de que ela tem liberdade e de que ela tem controle. E daí o ciclo vai se repetir. Ela vai voltar a se drogar, ela vai voltar a ficar viciada, ela vai voltar a não conseguir viver independente daquilo e ela vai ter que voltar para a reabilitação. E assim continuamente, se as escolhas forem as mesmas. Isso realmente é liberdade? Será que isso é liberdade? Eu não sei, não. Eu acho que não é. Liberdade mesmo é, sabe o quê? É mesmo as pessoas te chacoteando por você abrir mão daquilo que pra elas é normal, você saber que você tá fazendo a coisa certa, que faz bem pra você, que te dá... Você saber que você tem o direito de dizer não.
Isso é liberdade. É você saber que você tem o direito de, por mais que as pessoas possam te julgar, você pode sim ficar longe delas, se elas te fazem mal. Olha só que doideira. Você saber que você pode, mesmo que um ambiente não te faça bem, mesmo que pessoas não te façam bem, você saber que você não tem obrigação de ficar ouvindo e de ficar perto daquelas pessoas. Olha que, olha que maravilha. Isso é liberdade. E você usar a liberdade que o Senhor te deu para você cometer, para você, na verdade, dar à luz tudo aquilo que é fruto da sua carne, você está se pondo aprisionado de novo, sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Ponto 4 é sobre guerra entre carne, que é o pecado, e o espírito, que é a liberdade, que nos dá a liberdade. Gálatas 5, 16, 17. Vamos lá. Gálatas 5, 16, 17. Tá, vamos lá. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela que é da natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha que delícia isso daqui. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O Espírito nos dá uma liberdade no Espírito tão grande que nos aprisiona de cometer os delitos da nossa própria carne. Tá entendendo? Tipo assim, quando a gente tá vivendo no Espírito, quando a gente tá com o nosso Espírito bem alimentado, quando a gente tá com o nosso Espírito bem forte, por mais que a nossa natureza humana chame pra gente fazer coisas erradas, e tudo aquilo que não tem virtude, a gente tá tão nutrido no Espírito que a gente consegue se conter de praticar aquilo que é fruto da carne. Vou trazer isso de uma forma visual, imaginativa, para você conseguir entender. Você namora com alguém, você tá casado, por exemplo. Você tá casado. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa crente, você é uma pessoa que lê a Bíblia, você nutre e alimenta muito bem o espírito que habita dentro de você. Você é forte espiritualmente. Aí você tem a infelicidade de começar a trabalhar com uma pessoa que chama a atenção aos seus olhos. Você percebe que a sua carne tem uma inclinação a querer olhar aquela pessoa. Você tem uma atração por aquela pessoa. Mas você está tão nutrido espiritualmente que você tem forças para não olhar mais. Você tem forças para mudar o seu pensamento. O teu espírito está tão forte que ele consegue transformar o teu pensamento. Em que aquele desejo carnal se torna uma repulsa. Digamos assim, por mais que você olhe aquela pessoa do seu trabalho e ache bonita, ache bonito, ache atraente, aquilo, como é que eu falo? Você repele aquilo. Porque o teu espírito fala assim, permanece fiel. Viver por amor, escolher amar a pessoa que você escolheu amar, traz muito mais benefícios do que você dar evasão a uma simples queda da tua carne. Uma queda que você vai dar por ceder à carne vai te trazer tantos malefícios, vai te fazer tão mal, vai trazer tristeza, vai trazer desânimo, vai trazer morte para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento. Vale muito mais a pena você permanecer fiel. Vale muito mais a pena você desviar o seu olhar e seguir a vida adiante. Então, se você só consegue resistir à carência, às quedas da sua carne, como é que eu falo? As tentações da carne, na medida em que você mantém a chama do espírito acesa. Na medida em que você mantém o teu espírito alimentado. É aí que você consegue resistir às tentações da carne. É aí que você usa a sua liberdade da forma certa. A sua liberdade para dizer não.
para sua carne e dizer sim para as coisas do Espírito, para tudo aquilo que vem do Espírito, para as decisões racionais e não emocionais. Então a gente vive esse embate o tempo inteiro. A gente sempre vai viver. Tem momentos que mais do que outros. Tem áreas da nossa vida que são mais do que outras. Mas a gente sempre vai viver esse embate. E é complicado. É muito complicado. Quando a palavra fala assim, a natureza humana deseja... na verdade, peraí, deixa eu ver. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela que deseja pela natureza humana, desejada pela natureza humana. É impressionante quando você para pra pensar. Por exemplo, ainda trazendo aquele exemplo de relacionamento, não de casado, mas no sentido de você resistir às suas carências. Você se converteu a Deus, você tinha um relacionamento bem ruim com um ex seu. Essa pessoa te fazia muito mal. E às vezes, no momento de carência, você se imagina novamente com aquela pessoa. Você quer ter uma recaída com aquela pessoa. Você quer ligar, você quer, sei lá, ficar com aquela pessoa de novo. Você quer chamar aquela pessoa para estar junto de você de novo, mesmo que seja por uma noite. Mas é impressionante. Cara, é impressionante. O Espírito Santo, se você um dia entregou a sua vida a Deus e o Espírito Santo, e você convidou o Espírito Santo para morar dentro de você, mesmo que você passe por uma situação dessa, o Espírito Santo vai dizer assim: não vale a pena, filha. Não vale a pena, não. Uma noite, por causa de uma noite. Ou então o Espírito vai te relembrar, vai ficar um diálogo, como se fosse o anjozinho e o diabinho. Vai ficar aquele diálogo do Espírito com a tua carne, o tempo inteiro. Você vai querer ter a recaída com aquela pessoa que te fazia muito mal, porque você tá se sentindo carente, e vai estar o Espírito falando assim: não vale a pena não, não vale a pena não. Lembra da última vez que você teve uma recaída? Você se sentiu péssima, você se sentiu um lixo, você se sentiu mal, você não queria nem orar. Será que vale a pena você ter uma recaída por causa de uma carência? Aí vai ficar o diabinho aqui, a tua carne, o demônio aqui do outro lado. Vai! É só uma noite, não morre não. Você já sabe que tá salva mesmo? O que custa? Ou então pede, por que você não larga tudo logo de uma vez? Você sabe que você vai sempre cair? Você sabe que você é ferida emocionalmente mesmo e que você não vai se curar? Você sabe que você vai ser assim pra sempre? Ué, vai lá. Tem uma recaída mesmo. Aí o Espírito Santo vai lá e diz: filha, não vale a pena. Eu tô fazendo algo novo dentro de você. Eu tô querendo sarar suas feridas, eu tô querendo te mostrar realmente a sua identidade na medida em que você me conhece. Então, resiste mais um dia. Você consegue. Não há nada que você passe, nenhum tipo de tentação que você passe, que eu não te dê o escape pra isso. Cara, Deus é perfeito. Então, essa guerra entre carne e espírito sempre vai haver. Sempre vai haver. Mas quem vai vencer as pequenas batalhas depende de quem está mais alimentado. Se é a tua carne ou se é o teu espírito. Quem que você tem alimentado mais? O teu espírito? Você tem se debruçado diante de Deus? Você tem usado a sua liberdade, a liberdade que Deus te deu para se render completamente a Cristo e a dizer não para as coisas do mundo, para as tentações? E você tem alimentado o teu espírito ou você tem alimentado a tua carne? Você tem sido fraco, você tem sido preguiçoso, você tem se posto num lugar de vítima, você tem se posto num lugar: ai, como eu sou sozinho, ai, como eu sofro, nossa, tá tão difícil dizer não para os meus amigos, tá tão difícil dizer não para minha carne, tá tão difícil rolar os stories no Instagram e ver meus amigos felizes, se divertindo, bebendo horrores, e eu aqui dentro do meu quarto sozinha. Quem que você está alimentando, minha filha, meu filho? Quem que você está alimentando? É o espírito? É a carne? Quem que você está alimentando? Quem você está alimentando mais vai definir quem vai ganhar a próxima batalha. Isso é que nem um ringue. Quem treina mais, quem come mais, quem faz a dieta certinho, quem tem mais disciplina, vai vencer mais. Quem tem mais força vai vencer mais. E daí, a quem que você está atribuindo a força nessa batalha espiritual? Quem que você... É isso. Não vou ser mais redundante nesse tópico não, porque eu já estou sendo muito redundante. Você recebeu, eu tenho certeza disso. Tópico 5. Consequências da nossa natureza. Vamos lá. Gálatas 5, 19 e 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Tá, vamos lá.
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Atenção para os extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças, festanças desregradas, é que eu tô sem óculos, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ok, mais claro do que isso, só esfregando na sua cara e na minha, né? Como a própria palavra fala, os resultados de quem segue a natureza humana são extremamente claros. Então, faça essa autoavaliação agora, que nem eu vou fazer. Eu fiz, estou e sempre faço. Você vive imoralidade sexual? Você tem uma mente impura ou atitudes que são de uma pessoa impura? Impura no falar, impura no pensar, impura nas intenções. Sensualidade, você é uma pessoa que gosta de mostrar ali teu corpo, mesmo que você esteja toda vestida, você gosta de chamar atenção com os seus atributos físicos? Você gosta de mostrar seu popô, suas pernas? Você gosta de um decote ousado para poder chamar atenção? Você gosta de literalmente chamar seus atenções por causa da sua aparência? Isso é sensualidade. Você quer atrair a atenção de mulheres ou de homens por causa da sua beleza ou dos atributos físicos que o Senhor te deu? Sensualidade. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você botar qualquer coisa acima de Deus. Às vezes é o seu trabalho que você idolatra, às vezes é um outro Deus que você idolatra, pode ser Mamon, que é o dinheiro, você idolatra o dinheiro, você se importa muito mais em fazer dinheiro do que em render tempo e gastar tempo com Deus, por exemplo. Pode ser um santo, pode ser, vamos lá, outra coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma carreira, pode ser um namoro. Tudo isso é idolatria. Tudo aquilo que toma lugar de Deus na sua vida, a soberania, tudo aquilo que ocupa o trono de soberania de Deus na sua vida, é idolatria. Às vezes é a carreira, às vezes é um relacionamento, às vezes é até a tua imoralidade sexual, às vezes é as tuas finanças, o teu dinheiro. Tudo que rouba o trono de Deus é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é feitiçaria, né? Não tem o que dizer. Quem mexe com coisas esotéricas e ocultas. Hostilidade, ser hostil. Discórdia, uma pessoa briguenta, chata pra caramba de se conviver. Uma pessoa ciumenta. Você já viu aquelas mulheres que são super ciumentas, que fica louca? Esse ciúme não vem de Deus, tá? Se você vive um relacionamento onde você sente ciúmes constantemente, ou outra pessoa tem muitos ciúmes de você, isso não vem de Deus. Acesso de raiva, uma pessoa explosiva, isso não convém. Ambições egoístas, uma pessoa que só pensa no próprio bem, no próprio desejo, na própria satisfação, seja em questões da vida financeiras, por exemplo, uma promoção, você é capaz de prejudicar o seu colega para que você saia em benefício. Isso são ambições egoístas. Alguém que, por exemplo, até relação sexual, uma pessoa que só quer fazer relação sexual para a própria satisfação, dentro do casamento, obviamente. Isso é uma ambição egoísta. Dissensões, nem sei o que é dissensões, depois você pesquisa aí. Divisões, uma pessoa que causa contenda, né? É a voz do capeta mesmo, em forma de gente. Inveja, bebedeira, festanças desregradas. Autoexplicativo. E outros pecados semelhantes. Então, assim, tudo aquilo que vocês... Cara, não tem como, não tem nem como... Não precisa nem dar exemplo, na verdade. Porque quando a gente olha para o mundo que a gente vive hoje, a gente percebe onde todas essas coisas estão presentes. E a palavra é muito clara. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então faz essa autoavaliação aí.
Faz essa análise aí sobre a tua vida, faz um apanhado geral aí da tua vida e dá uma analisada. Será que eu estou vivendo pelo Espírito ou estou vivendo pela carne? Será que eu estou vivendo focado naquilo que vem de Deus? Será que as bebedeiras que eu vivo vêm de Deus? Acho que a palavra, como a própria palavra fala, os resultados de quem vive na natureza humana é extremamente claro. Então, acho que não precisa nem eu amolar mais. Mas que fique claro que quem vive essas práticas não herdará o reino de Deus. Não é sobre o Senhor te aprisionar. Não é sobre o Senhor te vetar de você viver as coisas que são magníficas para esse mundo. Mas é Deus te dar a chance de você dizer não para todas essas coisas que te aprisionam. Se você parar para pensar, todas essas coisas que eles citaram, que foi citada aqui, causa dependência. Causa como é que eu falo? Morte dentro de você. Causa dependência, causa, como é que eu falo? Causa morte pra dentro de você. Se você for idólatra, se você for feiticeiro, se você for uma pessoa hostil, ciumenta, não é nada necessariamente que a gente veja no físico, mas a maioria delas, todas essas coisas nascem dentro do coração, das suas intenções, de quem você quer mostrar ser. Ou dos buracos que você quer tapar dentro do seu coração, que na verdade você tem que tapar do jeito que Deus manda você tapar, e não do jeito que o mundo manda você tapar. E para finalizar, uma vida no Espírito. Gálatas 5, 22, 25. Cadê? Gálatas 5, 22, 25. Ok. E o que causa viver no Espírito? Quais que são as consequências claras também daqueles que vivem no Espírito? A palavra fala o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, use sem moderação tudo aquilo que vem do Espírito. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos chama para ser fiéis e para viver em liberdade. A palavra é muito, mas muito clara a respeito daquilo que vem de Deus. Já li sobre o fruto do Espírito. Se você não é uma pessoa amável, alegre, pacífica, paciente, de amabilidade, né? Na verdade, amorosa, amável, bondosa, fiel, mansa, com domínio próprio, infelizmente, alguma coisa de errado não está certo. E você precisa revisitar não só as consequências de quem vive na natureza humana, para que você veja aonde que você está faltando, para que você não consiga dar fruto do Espírito. O que você está fazendo lá no texto a respeito da natureza humana? O que você está fazendo que está te impedindo de dar fruto do Espírito, de viver no Espírito? E apontamento final a respeito da última parte que eu li: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua carne, da sua natureza humana. Para de querer tapar buraco com coisas do mundo. Para de querer tapar buraco da tua tristeza, da tua carência, com bebedeira, com festa, com relacionamento que não serve mais. Para de querer tapar buraco de carência com relacionamento abusivo. Para de querer tapar buraco de solidão com amizades que te fazem mal, que zombam de você, que não desejam bem, que te invejam. Com pessoas que te ridicularizam a tua fé. Para de querer resolver os problemas com coisas que são paliativas. Que quando você voltar para sua casa, na verdade, vão ter piorado. Porque nós que pertencemos a Cristo, nós crucificamos as nossas paixões e os nossos desejos da nossa natureza humana. Ou seja, tudo aquilo que é da nossa natureza humana foi crucificado junto com Cristo. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Eu sou liberta em Cristo Jesus, e você também. Então, tudo aquilo que quer roubar a sua saúde espiritual, mata, crucifica.
isso já não te pertence mais. Essa carência não te pertence mais. Essa vontade de farrar não te pertence mais. Esse vício não te pertence mais. Essa imoralidade sexual não te pertence mais. Essa vontade de fazer discórdia, de fazer divisão não te pertence mais. Esse ciúmes excessivo, esse excesso de raiva, essa falta de controle não te pertence mais. Esse egoísmo não te pertence mais. E por que você ainda é refém deles? Se você já foi liberta dessas prisões. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. É nas finanças, é nos relacionamentos, é nas amizades, é no trabalho, é nos planos para o futuro, é na família, é nos estudos, é nos... seja lá o que for. Siga a direção do Espírito em todas as áreas da sua vida e você não vai ser frustrado. Porque quem vive pelo Espírito recebe vida. E aqueles que vivem pela carne, o final é morte. E esses não herdarão o reino de Deus. Bom, esse foi o estudo de hoje. Não foi um estudo... Foi um estudo mais temático do que expositivo, então por isso que eu não trouxe tanto contexto de Gálatas, mas eu espero que você tenha sido edificado. Eu realmente espero que você se autoavalie sobre aquilo que é liberdade para você, sobre tudo aquilo que você tem duvidado, tudo aquilo que você tem desejado, todos os pensamentos de retroceder que você tem tido sobre sair da igreja, sobre abrir mão da fé, sobre dúvidas a respeito de Deus, da soberania de Deus, de Cristo, do Espírito. Eu espero de todo o meu coração que Deus possa te lembrar nesse exato momento o lugar de onde você veio, que o Senhor se relembre o lugar de onde você veio, para que você não volte para aquele lamaçal do pecado de onde o Senhor te tirou, e para que ao contrário disso, relembrando de onde você saiu, você possa olhar para a tua realidade e você possa pensar assim, caramba, glória a Deus, olha a quantidade de coisas que o Senhor fez na minha vida, até aqui o Senhor tem sido fiel, então eu escolho permanecer sendo fiel a Ele, e eu escolho viver a liberdade do pecado, e usar todos os benefícios do fruto do Espírito de forma... sem limites. Agora eu vou orar para que o Senhor possa realmente achar no seu coração um terreno fértil para tudo aquilo que foi falado. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Louvado seja o Senhor, Pai. Eu te peço para que essa pessoa que fez esse estudo junto comigo, recebeu essa palavra, ela possa analisar o próprio coração e ela possa jogar fora tudo aquilo que rouba, Senhor, a liberdade que foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Encontra nesse coração um terreno fértil, encontra nesse coração uma terra molhada para que a tua semente possa germinar e possa crescer, Pai. Em nome de Jesus, que nós, Senhor, como teus filhos, possamos usufruir da tua liberdade, Senhor. Que nós possamos viver pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida, Pai. E que a gente possa relembrar, Pai, o tempo inteiro, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, para que a gente não deseje voltar para lá. No poder que há no nome de Jesus. Amém. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido edificados, espero que vocês tenham gostado. E é isso. E depois voltamos com mais estudos bíblicos. Um beijo.